Olá, você já reparou a quantidade de fios espalhados pelos postes nas cidades? Eles são feios e perigosos. A Câmara dos Deputados analisa uma proposta que quer disciplinar como os postes e estruturas de distribuição de energia elétrica sejam usados. E para entender desse assunto, nós vamos conversar com o autor do projeto, o deputado João Maia, do PP do Rio Grande do Norte. Deputado, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Que tipo de problema existe nessa questão dos postes? Primeiro, é uma alegria estar aqui participando desse programa. Deixe-me dizer a constatação, o que originou a necessidade de fazer esse projeto. Nós temos no Brasil cerca de 50 milhões de postes de distribuição de energia. Desses 50, 10 milhões de postes estão saturados, com pouca manutenção, tá certo? E gerando problemas não é só de poluição visual. Na verdade, as próprias distribuidoras informaram a ANEEL, a agência reguladora, que entre 22 e 24, 660 mil pessoas vieram a óbitos, trabalhadores, tá certo? Em acidentes, e esses acidentes atingiram mais de 25 mil pessoas. Nós temos o problema de acidentes graves, nós temos a questão da poluição visual e nós temos outra questão muito importante que precisa ser regulamentada, porque nós temos hoje, além das grandes operadoras de telecomunicações, nós temos aptos na Anatel mais de 22 mil provedores de internet que usam essa rede e às vezes as condições são muito diferenciadas, quer dizer, não tem igualdade de condições do grande com o pequeno. Isso é tão fato que o Distrito Federal já entrou inclusive com ação em relação a isso no CAD. Por quê? Quem que é responsável por isso? Existe uma lei para disciplinar isso? Como é que é isso? Isso é que é o problema. Nós temos um decreto, 21.068, que diz que as distribuidoras devem ceder a título oneroso, tá certo, para as empresas de telecomunicações do espaço. Isso deveria ser feito em conjunto pela Anatel e pela ANEEL. Como eles não têm estrutura para essa fiscalização, na verdade não tem fiscalização nenhuma, o que tem causado essa tremenda balbúrdia, tá certo, nesse setor, a ponto de chamar a atenção das pessoas na cidade. Tem um efeito visual horrível, mas o efeito prático de acidentes e de distorção na concorrência, de discriminação de pequenos provedores, é também um fato real. Quer dizer, existe esse problema também, Aline. Qual é o problema com os pequenos provedores, deputado? É porque a empresa não concede e quase que empurra eles para a ilegalidade quando eles vão, quando não vão. Às vezes tem casos, a maioria dos casos, que os provedores regionais pagam 4, 5 vezes a mais do que um grande distribuidor nacional, um grande provedor nacional. E como é que se controla isso? Essa proposta vai nesse sentido? Essa ideia da gente, tá certo, é trazer essa discussão, não ficar... Porque antes teve uma portaria interministerial que não funcionou. Por não ter funcionado, veio o decreto do presidente, tá certo? Esse decreto de 21068 de 2024, tá certo? O que nós estamos querendo é dizer o seguinte, isso precisa de uma lei, quer dizer, de um estatuto legal superior, tá certo? Que obriga a fiscalização e que crie regras claras de ocupação dos postes e igualdade de condições entre os seus usuários. Isso afeta a qualidade da internet que a população recebe? Pode afetar? E muito, tá certo? Nós, se quisermos universalizar, tá certo, a questão da internet para todos, se a gente quiser avançar na direção do 5G, disciplinar essa infraestrutura é fundamental. O senhor falou que a ANEEL e a Anatel não têm estrutura para fiscalizar. Como é que o senhor propõe que seja feito ou que o senhor tem ideia que possa ser feito? Ou eles criam, tá certo? No projeto, eu estou propondo para discussão que deveria se criar uma sessionária, tá certo? Que estudasse esse assunto, tá certo? Do ponto, dos postes e daquela área, entendeu? Onde você pode
usar como ponto de distribuição, tá certo? Para que tivesse uma clareza de regras. E aí, dotar a Anatel e a ANEEL de forma conjunta para fiscalizar se essa lei está sendo cumprida. Agora, deputado, algumas cidades têm uma legislação, não que ela seja cumprida, mas que obriga a enterrar a fiação toda, né? Isso também pode ser abordado numa legislação desse tipo? Deixa eu te falar, se enterrar, tá certo? Eu não sei tecnicamente como é que seria, se poderia ir junto, tá certo? Eu estou falando que hoje eu estou dizendo, nós temos 50 milhões de postes, 10 milhões já são considerados saturados. Então, eu digo que é compartilhamento e tá certo? Da infraestrutura de distribuição pelas telecomunicações, porque eu estou falando de postes. Essa questão de enterrar os fios, como é que isso poderia... Isso. O projeto de lei é para ressuscitar essa discussão, tá certo? Eu estou dizendo assim, portaria não resolveu. Se passou para decreto, não resolveu. Nós precisamos ter um instituto legal, uma lei superior que submeta todos os agentes envolvidos ao seu cumprimento. Porque esse caos também deve causar problemas muito grandes. A gente está no meio das mudanças climáticas, né? Cai uma árvore, cai em cima de um poste, você interrompe todos os serviços e... Não, você tem tentativas, por exemplo, o Estado de São Paulo criou uma lei própria sobre isso, tá certo? Mas eu tenho dúvidas, e eu consultei várias pessoas que entendem da questão legal, é que acha que o Estado ou o município, eles precisam ser ouvidos, mas eles não têm... Isso é uma lei que mexe com distribuição de energia, com telecomunicações, quer dizer, a lei estadual é muito frágil para regular esse assunto. E as empresas de distribuição de energia têm renda com isso? Eles são obrigados a ceder onerosamente. O problema é que, como não tem uma regra clara, nem todos pagam a mesma taxa, tá certo? Essa é que é uma outra questão que distorce, quer dizer, principalmente contra os pequenos e médios provedores em relação aos grandes. Essa é uma questão que eu chamo muita atenção, tá certo? E que o Distrito Federal recorreu ao CAD, ao Conselho de Defesa Econômica, tá certo? Dizendo o seguinte, olha, está tendo uma distorção, uma superconcentração em cima de alguns operadores de internet. E aí é vantagem, quanto mais eu colocar, mais eu estou recebendo, né? E aí vira aquela maravilha que a gente vê, né? Eu acho que o compartilhamento é uma questão pública, de maximizar, tá certo? Você não vai obrigar, você tem uma rede, desde que seja disciplinado, tá certo? É você usar essa rede, não vai obrigar as telecomunicações a fazer uma rede paralela, porque então se existe e distribuição de energia é uma concessão pública, tá certo? Mas de qualquer maneira o decreto diz que ela é obrigada a fazer cessão onerosa, olhando os custos, o custo dele compartilhar. Não é uma atividade, entendeu, para dar renda, para dar renda. Quer dizer, o foco da distribuição de energia é ganhar dinheiro com energia, não é com a rede de telecomunicações. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado João Maia, do PP do Rio Grande do Norte, sobre a criação de um marco regulatório para o uso das estruturas de distribuição de energia elétrica. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.